Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Meu nome é Wesley, sejam bem-vindos os novos e antigos fãs. Vamos falar daquele filme, eu considero o mais bonito de 1987. Ele foi solenemente esnobado pela academia, concorreu apenas em prêmios técnicos. Vamos falar dos 30 anos de O Império do Sol, o VHS original e o making of, que acreditem, era encontrado em locadoras. O DVD duplo, muito difícil de ser encontrado. Geralmente você o compra nas leituras, loja leitura ou Saraivas. Eu comprei esse na Saraiva, infelizmente não comprei na leitura. Eles têm um acervo bom da Warner. Mas enfim, ela deve ter algum contrato com a Warner. Mas não comprei ainda aquele Blu-ray, já tive várias oportunidades, mas esse ano, se tudo ocorrer bem, eu comprarei. O Spielberg, ele foi um cara muito cobrado para fazer filmes adultos. Eu nunca vi ninguém cobrar um filme divertido do Godard. É engraçado, um filme mais aventureiro do Bergman, sempre teve esse problema. Mas o Spielberg não, o Spielberg foi muito acusado de fazer um filme blockbuster, um filme aventureiro, que é aqueles críticos mega cabeça que nós temos, preconceituosos, não têm mente aberta, não sabem sonhar, enfim. Só que o Spielberg encarou essa decisão. Vou fazer um filme sério. Ele já tinha sido bem sucedido com A Cor Púrpura, mas a academia esnobou solenemente. Não foi indicado de diretor, não ganhou nenhum dos 11 Oscars. Deve ter sido um vexame muito grande no período para o Spielberg e a equipe saírem de mãos abanando lá do Oscar em 86. O Spielberg ele lê a novela do J.G. Ballard. É um cara que fez muito contos de ficção científica, dele o Crash, Estranhos Prazeres, depois adaptado pelo David Cronenberg. Mas o Clint Eastwood ele resumiu bem o Spielberg nesse período. Eles são amigos na vida real. O Spielberg ele fez muito sucesso jovem, várias pessoas não aceitaram isso. Ele tinha 40 anos quando ele fez o Império do Sol. O Spielberg ele mostra sim aquela criança. Eu vou até tentar não falar muitas coisas, pois é um filme que vocês têm que ver à primeira vista. Quem nunca viu, é ótimo, vai ser uma surpresa. Não é necessário spoilers aqui, mas o James Graham, ou o Jim Graham, que é o Christian Bale, que seria o Batman futuramente. Ninguém suspeitava que aquele garoto fosse ser o Batman. Talvez é o melhor Batman de todos. Ele não sabe o que é a vida dura, ele é filho de diplomatas, ele se acha o cara, ele não tem amigos na vida real. Geralmente filho de rico, a amizade deles são babás, os mordomos, eles não têm o contato com o mundo real. E ele foi criado naquela bolha. Quando ele vê o que é a guerra para valer, o Spielberg mostra, eu vou brincar com esta guerra aqui, embora é um tema sério, vou mostrar o que foi a guerra para este garoto e ele vai aprender a duras penas o que é a vida real. É um choque muito grande que o Spielberg mostra aqui. Ele fica um pouco dividido entre aquele Spielberg um pouco da fantasia, aquele Spielberg já um pouco mais bruto, que seria atingido o ápice dessa brutalidade do Spielberg na lista de Schindler, sim, tem um filme ainda mais cruel. E o Spielberg ele joga aqui ao olhar de uma criança, que é uma coisa que ele sabe contar muito bem. É bem melhor do que o The Post, embora o The Post não seja o filme ruim que todos estão colocando. Ele é um filme que tem sim seus problemas. Esse sim vai ser esnobado pelo Oscar. Esse merece, esse realmente não era o filme para se aventurar no Oscar. Mas aqui o Spielberg, ele ousou, ao contrário do The Post. No The Post ele tinha que ter ousado. E o Jim Graham, ele vai ver o que é a Pequim, ele fica naquele carro o tempo todo, ele não sabe ir sozinho, ele nunca andou, ele é um cara que nunca andou, tem rico que nunca andou na vida. O Spielberg sabe mostrar isso muito bem. Aquela trilha do John Williams, super lírica, o John Williams sabe jogar aquela trilha lírica, poderia ser uma trilha mais pesada, como na lista de Schindler. O Spielberg evita bastante isso aqui.
O Jim Graham, depois que ele vê os horrores da guerra, ele tem amizade com aquele personagem do John Malkovich, que é um personagem muito salafrário, muito mercenário. Ele é um cara que só tá pelo dinheiro. Você vê pessoas brigando, o Spielberg mostra isso. Muitas vezes lembra um bom documentário. As pessoas brigando por causa de comida, de sapatos, de vestimenta. O menino fica muito cansado. Aquele cabelo dele é peruca, já vou até falar para vocês. Eu não deveria entregar isso, mas é uma peruca. Como eu falei lá no vídeo da 7 da Videonews, não sei se eu falei, mas vai agora de primeira mão. O Spielberg foi acusado de fazer um filme a favor da guerra e não é verdade. É um filme muito complicado, pois o Spielberg é um cara que ele não viveu a Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi contada para ele através de veteranos, do pai dele. Ele tem sim um fascínio, ele meio que trata, ele sabe que é um tema duro, ele sabe que é um tema pesado, mas ele trata mais como uma fábula. Ele não é um cara que viveu a guerra como Samuel Fuller. Samuel Fuller viu a Segunda Guerra, são filmes diferentes. Akira Kurosawa é um cara que viu a devastação da Segunda Guerra. E é um filme que vai lembrar sim os filmes do Kurosawa futuramente. Teria os Sonhos. Sonhos é esse filme aqui produzido pelo Steven Spielberg. O VHS original dos Sonhos. Vou abrir aqui para vocês. Lembra bastante os filmes do Kurosawa. E como são bonitas as cenas, por incrível que pareça. No campo de concentração, o Spielberg sabe jogar isso muito bem. E o Spielberg é uma das coisas que o cinema dele aguentou bastante o passar dos anos. Como ele é um cara que foi orientado muito pelo cinema clássico norte-americano, ele se inspira bastante. Muitas vezes, mesmo sendo um filme de 80, você parece que está vendo um filme da década de 40, da década de 50, da década de 30, ele também gosta bastante. O Jim Graham, ele é quase espancado por aquele chinesinho que é um bandido pé de chinelo, mas muito perigoso. Você vê que o Jim Graham, creio que ele nunca tinha ido num cinema, parece que ele nunca tinha ido num cinema. Ele vê E o Vento Levou. Tem até uma história do Super-Homem com Batman que também cita E o Vento Levou. O filho da Cat Grant vai ver E o Vento Levou. Essa aqui é aquela edição da Folha. É um filme assim muito bonito. A Primeira Paixão do Jim Graham, ele fica um pouco gamado com a personagem lá da Miranda Richardson. Mas a gente vê o menosprezo que teve da academia, pois depois desse período aqui o Spielberg tenta de novo o drama, se bem que é o romance. Água com Açúcar, Além da Eternidade, que não é de todo ruim. Tem a versão original do Além da Eternidade, do Spencer Tracy. Meu nome é Joe, acho que é Dois no Céu. O nome original dele é Dois no Céu, nunca saiu em DVD aqui no Brasil. Poderia sair pela Classic Line, obra-primas do cinema. É um filme que pode sim estar entre os 10 mais do Spielberg. Eu não quero falar várias coisas aqui, pois é um filme que vocês têm que assistirem, vocês têm que verem, a reação tem que ser genuína de vocês. É um filme assim que o Spielberg mostrou os terrores da Segunda Guerra ou de qualquer guerra. E o que me surpreende naquele filme é o Sargento Tanaka. Sargento Tanaka era um ator que merecia mais, ele está muito bem. E o pior é que ele sabe que o Jim Graham é um pé no saco, é um cara chato pra caramba, mas ele se emociona, porque o Jim Graham, ele é um garoto fascinado pela cultura japonesa, pela cultura norte-americana. Ele não se identifica muito com a Inglaterra, embora ele nasceu na China, como ele é de embaixada, não sei o que, ele acaba pegando mais desses mundos da China, ele vê o sofrimento dos chineses. É, sim, super bacana isso aqui no Spielberg. Era o filme que eu queria demais ver em tela grande, em mostras. Podia ter pelo menos uma temática de filmes de Segunda Guerra em mostras, mas eles não fazem isso porque o desconhecimento deles em relação ao cinema de verdade é incrível. Até aqueles produtores eu já não espero mais nada deles. Mas enfim, é um filme sim super bacana do Spielberg. Trabalho incrível da Light Magic. Eu gosto de ver alguns cinéfilos. Eles acham que os filmes que têm efeitos especiais são Star Wars, Vingadores, Batman e Superman, Mulher Maravilha, e não é verdade. Vários daqueles aviões que estão passando são maquetes, um trabalho belíssimo da Light Magic. E no ano que ela tinha feito o Viagem Insólita, também produzido pelo Spielberg, direção do Joe Dante, já comentado aqui no Reavaliando,
É um filme, sim, belíssimo do Spielberg. É um pouco longo, tem seus 100 e lá vai minutos. Não sei qual será a reação de vocês. Talvez alguém nunca tenha assistido. Tente comprar esse DVD ou Blu-ray, ou em último caso um download para este filme. É um trabalho belíssimo do Spielberg. John Malkovich, e também é um dos primeiros filmes onde podemos ver o jovem Ben Stiller aqui bem novo. Esse eu vou entregar. Vocês podem ver que há uma cena lá que há uma fuga, eles sempre falam de uma determinada fuga. Você vai perceber que nessa fuga tem o Ben Stiller e o personagem do John Malkovich. Podem olhar isso com bastante calma. Também tem aquele tema que o Spielberg gosta bastante, de tentar ressuscitar os mortos, toda aquela inocência da criança. E é uma criança que vai ficar mais velha, ela vai ficar adulta precocemente. Muito obrigado por esses acessos aqui do Reavaliando. Por favor, compartilhem, divulguem, deem aquele joinha, comentem aqui o que vocês estão achando desses vídeos e até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.